Ali, ainda no Antigo Testamento, a gente encontra exemplos de sacrifício humano. E daí que é o ponto. E daí que é Hum, importante. Sacrifício humano é explicitamente proibido, né? hum, Ele explicitamente proibido. Tá lá dizendo certinho que não pode sacrificar seres humanos. Então, Levítico 18, 21, ele vai dizer. Peraí, que eu separei todas as passagens aqui. tá. E da tua semente não darás para fazê-la passar pelo fogo perante Moloque, e não profarás o nome de teu Deus, o seu Senhor. Ou seja, a tua semente, o seu filho, né? Seu criança, não pode colocar no fogo sua criança para Moloque. Ai, 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 não pode. Só Uhum. que, e daí é aqui que vou trazer vocês para o mundo dos historiadores. Hum. Quando um historiador vê uma regra dessas, qual é uma das questões que a gente se pergunta? A gente fala, por que que estão colocando essa regra aqui? Por que que é tão importante deixar clara essa regra aqui? Se ela aparece uma vez, você fala, ah, beleza, eles estão colocando as bases e tal. Mas assim, se o sacrifício humano nunca tivesse acontecido, acho que ninguém ia lembrar de colocar, não pode fazer sacrifício humano, se ele não acontecesse, né? Se ninguém nunca tinha feito um sacrifício humano, pouco provável que tivesse uma regra dizendo que não pode. Tipo, não sacrifique minhocas. Não Não sei se é tem. muito específico, né? Aham, não Uhum, tem. Ninguém tá uhum, falando que não pode, mas do jeito tá. E daí, não é qualquer humano, é o seu filho, né? É um uhum, sacrifício muito mais potente. E daí a gente vai ter uhum, histórias na Bíblia de sacrifício de filhos. E uhum. daí a gente vai ter mais histórias ao longo dos textos falando, não sacrifique gente para Moloque. E daí tem outro texto falando, não sacrifique gente para Moloque. E daí de novo, não sacrifique. Aí a gente fala, então, o fato de Que é esse vocês Moloch? repetirem era um deus mais antigo. Ah, E daí não podia. E daí, então, o fato deles repetirem isso com uma certa frequência faz a gente pensar que se essa regra já tivesse sendo obedecida, eles não precisavam estar repetindo essa regra o tempo todo para as pessoas. Isso, né, em termos de história, né? Quando a gente. Isso é o que os historiadores que a gente fala, da gente ler o texto um pouquinho além do que ele está te contando. E tentar entender também o que que ele traz além, né? O que que ele não está te contando? O que que ele está colocando, mas ele não está te contando explicitamente. Então, o fato dessa regra e disso, de você ter histórias e mais histórias dizendo como é horrível fazer isso, nos faz pensar que provável que essa prática continuou. Que se a prática tivesse só desaparecido, hoje em dia a gente não coloca necessariamente. Não pode fazer sacrifício. A Constituição brasileira não está dizendo que não pode fazer sacrifício humano. Porque não fazem, então não precisa. Não pode matar gente, isso é outra coisa, mas isso são coisas separadas, né? Então, assim, o fato de estar repetido na lei e estar repetido em vários textos nos faz acreditar que, a despeito de ser proibido, e é claramente proibido, sacrifícios humanos aconteciam. e pensando nesse Deus que você mencionou, Moloch, eu acho. Moloch, Moloch. ou Melekai, enfim, Ah, Moloch. Moloch. É, Ah. Então, ele. talvez houvesse já aí também uma preocupação com o culto a outras divindades, que não Yahvé. Isso, exatamente. Você pegou exatamente o ponto. Olha só que Ah, interessante. A outra questão, além da gente, né, pensar, pô, então, o fato deles repetirem muito quer dizer que provavelmente isso era uma prática. O outro ponto fundamental é, quando ele fala não vai sacrificar para Moloch, ele tá dizendo, olha, as pessoas que seguem Moloch fazem sacrifício. Se você não quiser ser confundido com ele, confundido com essas pessoas que são erradas, porque as pessoas certas não sacrificam para ele, as pessoas certas sacrificam para Javé, ou, né, o Senhor. Inclusive, essas reconstruções são bem esquisitas porque existem evidências de que talvez ninguém pronunciasse isso na antiguidade, o nome em si não fosse pronunciado. Então, né, vamos. Mas, então, para você se diferenciar dessas pessoas e para você não cair no perigo de estar adorando outros deuses, o que é um erro, então não faça sacrifícios humanos. Só que a base do sacrifício humano vai ser muito importante no cristianismo, porque a morte de Jesus é entendida como um sacrifício. E ela é um sacrifício humano, porque, né, Jesus é um humano, assim, médio humano. Mas, né? é a face humana de Deus, né? Pensando no conceito da Trindade, né? É uma Isso. persona ali, é Deus encarnado e Deus enquanto homem, perambulando no século I da Palestina, conforme a crença. Mas eu sei que é um pouco mais complicado que isso, né, Tupá? Mas.
Sim, Mas eu sim. acho que, de forma geral, eles colocam Jesus como o Deus humanizado, né? Encarnado mesmo, que sofreu como a gente sofre e assim por diante. Mas, Uhum. então, não é uma coisa só ali da Bíblia hebraica. Então, a gente encontra nos evangelhos, bom, ninguém menos do que Jesus como um próprio Um ser sacrifício humano. humano sendo Isso, não, sacrificado. e isso é explícito nos evangelhos. Os evangelhos não estão Né? fazendo, tipo, não, ninguém sabe. Não, eles estão fazendo referência a Levíticos, eles estão fazendo referências a essas coisas. Eles fazem Sim. referência. Os evangelhos, uma coisa que é importante te lembrar é que as pessoas que escreveram os evangelhos, elas conheciam os textos mais antigos. Então, elas fazem referências a esses textos mais antigos. Às vezes a gente não pega a referência, mas as referências estão lá. E voltando ainda nessa questão, falando em Levíticos e sacrifícios humanos, Levíticos 20, 1 a 2 fala o seguinte: Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Também dirá aos filhos de Israel: Qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der a sua semente a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Ou seja, a proibição de sacrifícios a Moloque não se estende apenas aos aos israelitas. Ela se estende também a qualquer pessoa que esteja no território deles. Mas se você estiver no território, você não pode sacrificar a sua semente. Tem mais de uma interpretação possível com o fato de semente aí, né? Pode ser uma semente que já existe, no caso, a um ser humano, ou pode ser é, ou a semente que ainda não foi fecundada. Essas duas questões seriam Sêmen. Exatamente. Duas Entendi. questões sacrifícios, podem ser considerados sacrifícios. O Aleister Crowley brincava muito com isso, porque ele entendia essa questão. O Aleister Crowley, para quem não sabe, é uma figura esotérica muito famosa do começo do século XX, final do XIX, começo do século XX, e ele fazia piadas constantes com isso, fazia brincadeiras com isso, ele falava que ele sacrificava bebês. E no caso, ele estava falando de sêmen, ele não estava falando de crianças grandes, né? Mas ele falava isso para chocar na imprensa, e as pessoas morriam. Ficava todo, oh meu Deus, ele é terrível. Ele falava, e ele ria muito, era isso. Quer dizer, eu acho que ele ria muito, ele parece alguém que riria disso. Ele fazia de Mas, propósito. mas tem, mas tem na Bíblia hebraica algum sacrifício que foi consumado mesmo, humano? Sim, Tem também. sim, Porque sim, você está falando das proibições e tal, mas eu tenho assim uma intuição. Eu confesso que eu não me lembro. Eu lembro de um quase. Depois você pode tá. mencioná-lo. Tem um Isso, tem quase. o quase, né? Quando Deus fala para, né, pega o seu filho primogênito e vai lá e sacrifica, e no último segundo fala: Não, 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 não precisa não, Calma aí, deixa pra lá. Abraão. Tá É. pronto, tá de boa, tá de boa. Queria só ver se você fazia mesmo, mas precisa não, tá de Aham. boa, tá tranquilo. Mas assim, o fato, inclusive, isso é mais uma evidência. O fato de Abraão ouvir esse mandamento, ele fica né, ele acha um problema, etc., mas ele vai executar. O que significa que ele já achava relativamente ok esse processo, Se Deus está né? mandando, Deus vamos tá que vamos. mandando, e provavelmente era uma coisa que acontecia ali naquela região, então não achou tão, né? Ele achou ruim, porque é o filho dele, mas, Aham, enfim. aham. E aí, bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo. Espero que você tenha curtido esse corte. Clica aqui para ver a live completa lá no meu canal principal e para ver mais vídeos nessa pegada. Não deixa de se inscrever por lá e por aqui também. Um abraço, tchau.